Galera, estamos de volta. Deixa eu achar aqui a nova aula. Tá aqui, beleza. Deixa eu ver se o pessoal está entrando. Isso, legal. Guardar todos os participantes. Até que a galera vai entrando aí. Alguém que já está aí preparado, dá um sinal aí, por favor. Tá me ouvindo direitinho? Tudo certo, Cláudio. Beleza, garoto. Então, legal. Deixa eu só dar uma esperadinha aqui, ó. O pessoal está entrando ainda. Esse assunto aqui, gente, é extremamente importante. Ele é um pouquinho mais chato, então eu vou ter que ir bem devagar aqui, viu? Tá? Não fica preocupado com o tempo, não, que depois a gente vai montar uma aula só de exercícios disso, fora dessas aulas normais nossas, depois eu agendo com você. Vamos de boa, vamos, né, de boa. Eu só... Aqui, ó, a galera já entrou aí, ó. Tá todo mundo aqui na sala. Antes de falar isso daqui, eu teria que fazer essa revisãozinha aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver, espera aí. Então eu vou aproveitar. Aqui, ó. Então, aqui, beleza. Esse negócio aqui de massa atômica a gente já tinha feito. Então, deixa eu só dar uma conferida aqui. Pronto, tá todo mundo na sala. Gente, então é o seguinte, ó. O próximo conceito agora é o conceito de massa molar. Cuidado. Eu já tinha falado para você o que é massa molecular. Por exemplo, ó, a massa molecular da água é 18 unidades. Isso é massa molecular. Eu tinha falado massa atômica para átomo, massa molecular para molécula. Agora é um novo termo, agora é massa molar. Certo? Um molar vem de quê? De mol. Molar vem de mol. Então, massa molar, a gente fala que é a massa de um mol de qualquer coisa. Tá? Então, massa molar é a massa de um mol de qualquer coisa. Massa molecular, a gente coloca MM, lembra? Massa molecular, MM. Massa molar, a gente vai colocar um M maiúsculo apenas. Então, para a massa molar, eu vou usar um M maiúsculo, um emão sozinho. Certinho? Então, eu quero saber o que é massa molar. É a massa de um mol de qualquer espaço. Gente, e a massa molar, ela vem em qual unidade? Gramas por mol. Gramas barra mol, gramas por mol. Massa molecular vem em unidades. Massa molar vem em gramas por mol. Certo? Então, massa molar é a massa de um mol, certo? E a unidade de massa molar é gramas por mol. Tranquilo? Gente, eu vou fazer uma pergunta e aí quem quiser responder pode abrir o microfone. Eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero saber quantas moléculas existem na massa molar do ácido pícrico. Pergunta: quantas moléculas existem na massa molar do ácido pícrico? Quem quiser responder, pode abrir o microfone aí. 6 vezes 10 a menos 13? Menos 12, não, Não. né? 6 vezes 10 a? Aí, é menos 12, não é? Não, 23. É 23. 6 vezes 10, 23. Cara, e tá certo. Sabe por quê? Eu não falei assim, ó. Quantas moléculas existem na massa molar do ácido pícrico? Gente, se é massa molar, é a massa de um mol. E toda vez que tem um mol, tem 6 vezes 10, 23 unidades. Então, na massa molar do ácido pícrico, tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Eu quero saber agora quantas moléculas existem na massa molar da água. Qual que é a 6 resposta? vezes 10, 23. Isso, menino. Meu Deus. E na massa molar de qualquer substância? 6 vezes 10, 6 23. vezes 10 é 23. Porque massa molar é a massa de quê? Massa De um mol. de um mol. E eu coloquei aqui, ó, de qualquer espécie, porque você pode usar para átomo ou para molécula. Então, por exemplo, ó, na massa molar
de uma molécula tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Na massa molar de um átomo, de um elemento químico, tem 6 vezes 10, 23 átomos. Então, falou que é massa molar, você tem que lembrar que é a massa de 1 mol. Beleza? É a massa de 6 vezes 10, 23 partículas. Qual que é a unidade de massa atômica? Gramas por... Desculpa. Qual que é a unidade de massa atômica? Unidades. Qual que é a unidade de massa molecular? Unidades. Qual que é a unidade de massa molar? Gramas por mol. Gente, aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Na massa molar de sódio, tem 6 vezes 10, 23 átomos de sódio. Na massa molar da água, tem 6 vezes 10, 23 moléculas de água. Na massa molar do ClO-, que é um íon, ó, eu tenho 6 vezes 10, 23 íons. Então, toda vez que eu tenho a massa molar, eu tenho 6 vezes 10, 23 partículas, porque massa molar é a massa de 1 mol. Tranquilo? Gente, agora eu vou te falar a coisa mais importante que a gente vai discutir na aula de hoje. Como é que você calcula massa molar? É fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o valor da massa atômica ou da massa molecular. Você vai pegar um número e vai repetir o número. Só que aí você tem que substituir unidade por gramas por mol. Tá? Então, como é que você calcula a massa molar? Você pega o número da massa atômica ou da massa molecular, tira unidades e coloca no lugar gramas por mol. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, aqui eu tenho o sódio. Qual que é a massa atômica do sódio? 23 unidades. Gente, isso daqui é sempre fornecido, isso não precisa decorar. O sódio tem massa atômica 23 unidades. Se a massa atômica do sódio é 23 unidades, qual é o valor da massa molar dele? 23 gramas por mol. Você entendeu? Então, se você tem a massa atômica, você repete o número, tira a unidade e coloca gramas por mol, que você tem a massa molar. Massa molar é um M sozinho, um M maiúsculo sozinho. Agora, vamos pegar a água. Qual que é a massa molecular da água? 18 unidades. O H é 1 vezes 2, 2, mais 16, 18 unidades. Gente, se a massa molecular da água é 18 unidades, a massa molar vai ser 18 gramas por mol. Entenderam? Então, para calcular a massa molar, é só você substituir a unidade por gramas por mol. Repete o número e substitui a unidade. Eu tenho aqui alguns exemplos. Ó. Eu tenho 3 elementos químicos aqui. Ó. Eu tenho o ferro, tenho o sódio e tenho o cálcio. Gente, massa atômica, isso é sempre dado, viu? Massa atômica é sempre dado. Então, a massa atômica do ferro é 56 unidades. Então, a massa molar dele vai ser 56 gramas por mol. E um detalhe, massa molar não é a massa de 1 mol? Então, em 56 gramas, que é a massa molar, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Vamos fazer mais um. Ó, o cálcio, a massa atômica dele é 40 unidades. Isso aqui é sempre dado na prova, no vestibular, no Enem, massa atômica eles dão. Gente, vamos dar uma lembradinha. Se eu tenho a massa atômica e quero a massa molar, eu repito o número e troco a unidade. Então, vamos voltar no cálcio. Qual que é a massa atômica dele? 40 unidades. Então, a massa molar vai ser 40 gramas por mol. Agora, o que é massa molar? Massa de 1 mol. Quantas unidades tem 1 mol? 6 vezes 10, 23. Então, 40 gramas de cálcio é a massa molar dele, ó. Ok? Então, nessa massa eu vou ter 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos. Gente, essas telas aqui eu vou enviar para você, aí você passa para o caderno, vamos fazer uma aula de exercício. Você vai aprender essa matéria direitinho. Então, nós vamos começar com o primeiro exemplo da nossa manhã. Eu tenho aqui uma substância, ó, C4H9SH. Gente, aqui tem um H e aqui tem 9. Eu poderia ter escrito assim, ó, C4H10S. Só que como isso daqui, ó, na molécula fica junto, eles resolveram deixar separado aqui então, tá? Então eu tenho 9H, tem mais um ali. Então eu queria que você, por favor,
calculasse a massa molar desse composto aqui. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, viu? Eu quero que você calcule a massa molar desse composto aqui. Não pode esquecer de colocar unidade na resposta. E quem quiser passar a resposta pelo chat aí, ou abrir o microfone para dizer, fique à vontade. Aqui. 90 gramas por mol? É isso daí? Já é esse resultado? Eu acho 90 que é. gramas por mol? Mais alguém chegou nesse resultado? Eu também. 45. 45, opa, deu uma diferença aí. 90 gramas. 90 gramas por mol. O meu Isso. também é 90 gramas por mol. Então vamos ver a correção. Ó, vamos ver a correção. Me ajuda. O C4H9SH. Qual é a massa do carbono? 12. Quantos carbonos tem? 4. Vai dar 48. Quanto vale o H? O H vale 1. Gente, eu posso multiplicar por 9 e depois pegar mais hidrogênio, eu posso multiplicar por 10, né? Tanto faz. O enxofre é 32. Só tem um enxofre, 32. Aí, ó, mais esse H aqui, somando tudo, 90 gramas por mol. Beleza, pessoal? Então, a massa molar desse composto aqui é 90 gramas por mol. Tranquilo? Se eu perguntar assim para você, quantas moléculas tem em 90 gramas desse composto? Gente, me ajuda. A massa molar dele não é 90 gramas por mol, não é? Então, em 90 gramas eu tenho 1 mol. Cada mol tem 90 gramas. Então, se eu pegar 90 gramas desse composto, eu vou ter 6 vezes 10, 23 moléculas. Porque eu tenho 90 gramas por mol, em cada mol. No mol, tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Aí eu tenho um segundo exemplo, tá aqui, ó, ácido sulfúrico, e eu quero que você calcule para mim a massa molar dele. Vou marcar também um tempinho para você fazer. Gente, eu estava falando para você na outra aula, é importante que você mantenha esse confinamento, viu? Essa doença é muito séria, então vamos ficar isolado. As nossas aulas estão acontecendo normalmente, você está acompanhando, está tudo bonitinho, então não fique saindo de casa. 98. Deu 98 o quê? 98 gramas por Gramas mol. por mol. Beleza, beleza. Nós somos jovens, né? E não temos problema. A gente não faz parte do grupo de risco. Mas pensa no Braga, no Eurípides, esse pessoal é tudo grupo de risco. Então, eles têm que ficar, né, muito atento a isso. E nós também. Beleza? Então, vamos ver se você acertou aí. Ó, resposta, 98 gramas por mol. É isso mesmo, ó. O H é 1 vezes 2, mais o S, 32. O O 16 vezes 4, 64. Se você somar tudo, vai dar 98 gramas por mol. Beleza, moçada. Tá entendendo direitinho, né? Agora, eu tenho aqui um exercício. Cara, eu não te passei as orientações para você fazer, não. Só que eu vou deixar você fazer. Eu quero ver o que você vai aprontar nesse exercício. Eu não expliquei ainda, mas eu vou deixar. Quero ver o que você vai aprontar. Eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero que você calcule para mim quantos átomos existem em 46 gramas de sódio. E eu tenho, né, aqui a massa atômica dele, ó. A massa atômica do sódio é 23 unidades. Eu quero que você calcule para mim quantos átomos existem em 46 gramas de sódio. Vou marcar um minutinho para você fazer. Gabriel, se você quiser, por favor, fazer o print da tela para mim lá, acho que já pode, viu? Beleza, então. Então, moçada, cara, se você acertar esse exercício aqui, eu vou ficar muito satisfeito com você, viu? Mas se você errar, eu não vou ficar decepcionado com você, não, porque eu não expliquei ainda como é que você faz. Se alguém chegar em alguma resposta e quiser me falar... 2 átomos? 2 átomos. Quem falou? Pedro. Pedro, é um pouquinho mais que isso. Vixe.
Calma aí. Na verdade, não é um pouquinho mais, não. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Nossa, o meu também deu 2. Deu 2? Essa resposta é a resposta que eu estava esperando de vocês. Mas é muito mais que... É, 46. posso fazer? Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Ó, presta atenção aqui, por favor. O cara deu para a gente um átomo, né? Um elemento químico, sódio, e está pedindo para eu calcular quantos átomos tem em 46 gramas. Gente, eu vou te dar uma dica. Nessa matéria, toda vez que tem massa envolvida, grama, tonelada, miligrama, quilograma, toda vez que tem massa envolvida, a primeira coisa que você faz é calcular a massa molar do elemento. Então vamos lá. O sódio tem massa atômica 23 unidades, não é isso? Então a massa molar dele é 23 gramas por mol, não é? Pessoal, eu não tenho 23 gramas em cada mol de sódio. Então, se eu colocar 23 gramas de sódio, eu vou ter 1 mol. Só que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu peguei 23 gramas de sódio, por ter pegado 1 mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que ele quer saber em 46 gramas. Aí a resposta é X. Você multiplica cruzado, ó. Vai dar 46 vezes 6 vezes 10, 23, dividido por 23. 46 por 23 dá 2. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10, 23, vira 1,2 vezes 10, 24. Tá? Gente, então, por que agora ficou diferente? Porque o exercício está envolvendo massa. Lá, quando o cara dava mol, eu não falei para você que a dica era começar com um mol? Não tinha falado isso para você? Aqui, a dica continua. Você vai começar com um mol. Só que você vai começar com um mol em grama. No caso do sódio, cada mol tem 23 gramas. Ó. Você tem 23 gramas por mol. Então, você vai colocar 23 gramas, porque agora o exercício está envolvendo massa. 23 gramas é 1 mol. Então, são 6 vezes 10, 23 átomos. 46 gramas X. Certo? Gente, tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa desse exercício? Pode ficar à vontade. Ô, Cláudio. Pois não. Então, o jeito que eu fiz, que deu 2 átomos, no caso eu calculei quantos mol tinha. Exatamente. Exatamente. E daqui a pouquinho nós vamos fazer isso daí. Certo? Beleza? É até um outro jeito de resolver esse tipo de exercício que eu vou te mostrar depois como é que é. Gente, agora, o próximo é esse daqui, ó. Calcule o número de moléculas em 490 gramas de ácido sulfúrico. Está aqui a fórmula dele, né? Eu quero que você calcule para mim quantas moléculas existem em 490 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4. Vou esperar um tempinho também, né? Você fazer. Olha, moçada, eu espero que você esteja escrevendo isso no caderno, porque fazer só de cabeça não vira não, hein? Pega o caderno aí e faz a regrinha de 3. Eu dei uma dica para você. Toda vez que o exercício envolver massa, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a massa molar, né? Só que a gente já tinha calculado a massa molar do ácido sulfúrico. Deixa eu ver, estava aqui atrás, se eu não me engano. Aí, ó. A massa molar dele é 98 gramas por mol. Já tinha calculado isso daí. Então, agora você está calculando para mim quantas moléculas existem em 490 gramas de ácido sulfúrico. Gente, se alguém... Hã? Desculpa, está aberto. Pode falar. Alguém quer passar a resposta? Esse daqui, pessoal? Ô, Cláudio. Oi. 3 vezes 10 a 24? Cara, a minha também deu essa. Deu essa daí? Esse eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Posso corrigir? Pode. Então, vamos lá. Ó, resolução. H2SO4. Massa molecular, 98 unidades. Então, a massa molar dele, 98 gramas por mol, que a gente já tinha feito. Gente,
Quando tiver massa envolvida, a dica é você começar com a massa molar, porque a massa molar é a massa que você tem em 1 mol. Então, eu vou pegar para o ácido sulfúrico, eu vou pegar essa massa aqui, 98 gramas, certo? Se 98 gramas é a massa molar dele, você tem 1 mol. E aí você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que o cara quer saber em 490 gramas. Faz a regrinha de 3, faz a continha, 3 vezes 10 a 24 moléculas. Então, ó, quando o exercício envolver massa, você vai começar colocando aqui a massa molar dele. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol em gramas. Por isso que na massa molar você vai ter esse tanto aqui de moléculas. Alguém abriu o microfone aí e falou que parece que não tinha entendido. Essa pessoa aí que eu não sei, que eu não vi aqui... Agora eu entendi. Quem que tinha falado? Sou eu mesmo. João Eu Pedro. mesmo quem? O Pedro? João Pedro. O João Pedro. João, tá mais tranquilo agora ou não? Sim, a mesma coisa do exercício anterior. Exatamente. Então, se tiver massa envolvida, você vai começar sempre com a massa molar, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui no próximo. Aqui, ó. Eu tenho 490 gramas do ácido sulfúrico. Só que agora eu quero saber quantos átomos existem. Certo? Em cima, eu queria saber o número de moléculas, tá vendo? Ó? Certo? Era essa massa de ácido sulfúrico, eu queria saber o número de moléculas. Agora eu quero saber o número de átomos. Nessa mesma massa de ácido sulfúrico, eu quero saber o número de átomos que existem. Vou marcar mais um minutinho para você fazer. Se alguém quiser passar a resposta, né, pode abrir o microfone e dizer qual que é a resposta. Não é também 3 vezes 10 a 24? Porque o número atômico é o mesmo número de... A massa molar dele é a mesma, a né? massa atômica. Mas só que aí, agora... Você tem que, pode falar. você tem que multiplicar pelos átomos, não tem? Isso, porque se ele te der uma molécula e pedir para você calcular átomos, aí você precisa pegar o total de moléculas e multiplicar pelo número de átomos que tem na molécula. Posso resolver? Então vamos lá. Ó, aqui continua sendo massa molar 98, mesma coisa. Você vai começar com 98 gramas. Você sempre começa com a massa molar, ó, 98 gramas. Gente, só que é o seguinte, o ácido sulfúrico é uma molécula. Se você pegar 98 gramas dele, você está pegando 1 mol. Aí vem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que agora o exercício quer saber o número de átomos. Cada molécula de ácido sulfúrico tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Em cada molécula tem 7 átomos. Então agora você precisa pegar o número de moléculas e multiplicar por 7, porque ele quer saber o número de átomos. Só que ele quer saber em 490. Aí você faz a regrinha de 3. Certinho? Quem que tinha me falado? Qual foi a garota que me falou que tinha dado a mesma coisa? Luana. Luana, agora você entendeu? Entendi. Porque é o seguinte, ó. Nós tínhamos calculado em cima, aqui, ó, em cima, eu tinha calculado o número de moléculas. Ele deu a fórmula de um composto e a gente calculou o número de moléculas. Aí você faz normal. Só que agora ele te deu uma molécula, que é o ácido sulfúrico, só que ele quer o número de átomos. Toda vez que ele te dá uma molécula e pede número de átomos, não pode esquecer de pegar o total de moléculas e multiplicar pelo número de átomos que tem em cada molécula. Certinho ou não? Certo. Agora, moçada, outro assunto. Eu vou falar para você como é que se calcula número de mols. Você pode falar número de mols ou quantidade de matéria. Então, na prova, eu posso pedir para você calcular o número de mols de alguma coisa. Ou eu posso pedir para você calcular a quantidade de matéria. Então, número de mols ou quantidade de matéria é a mesma coisa. Como é que você vai calcular? Você vai dividir a massa da espécie pela massa molar ou massa molecular da espécie, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, ó, para calcular o número de mols, você divide massa pela massa molar. Gente, tudo bem ou não? Certo? Então, como é que eu calculo o número de mols? Como é que eu faço?
eu pego a massa e divido pela massa molar. Vou fazer uma pergunta para vocês fazerem oralmente e me devolver se quiser. Eu quero saber quantos mols tem 90 gramas de água? Quantos mols eu tenho em 90 gramas de água, de H2O? Tem que descobrir a 5. massa molar. A massa molar da água É 18. é 18. É Ah, tá. 18. É 5? 5 mol? Exatamente. Eu falei 90 gramas, não é? Então a massa é igual a 90 gramas. Certo ou não? A massa molar da água é 18. Então você vai pegar a massa, 90 gramas, e vai dividir por 18. Então você tem 5 mols de moléculas, porque a água é uma molécula. Como é que eu poderia pedir esse exercício na prova? Calcule a quantidade de matéria em 90 gramas de água. Então, se eu perguntar para você qual é o número de mols ou qual é a quantidade de matéria, como é que você vai fazer, pessoal? Você pega a massa e divide pela massa molar. Tranquilo? Luana, você entendeu isso daí? Entendi. Todo mundo entendeu? Então, deixa eu ver o que Sim. eu tenho. Deixa eu ver o que eu tenho na próxima. Aqui, ó. Tem um exercício. Eu quero saber, você vai calcular para mim, o número de mols em 46 gramas de sódio. Eu pus até a formulinha aqui do lado, ó, para você, né, não ter problema para resolver o exercício. Então, calcule para mim o número de mols em 46 gramas de sódio. Dá 2. Nossa, quem falou? Eu, Luana. Eu quem? Luana. Luana? Meu Deus, você fez de Uhum. cabeça. Parabéns, querido. Ó, vamos lá. Presta atenção. Qual que é a formulinha para o número de mols? Massa sobre massa molar. Gente, o sódio, ele tem uma massa atômica 23 unidades. Então, a massa molar dele é 23 gramas por mol. Então, eu pego a massa que o cara deu, 46, divido por 23, que é a massa molar. Então, eu vou ter 2 mols de átomos. Parabéns. Tá? O que o exercício pediu para calcular? O número de mols. Então, a resposta é 2 mols de átomos. Certo? Agora eu tenho outro exercício. Ó, aqui eu já passei para você oralmente, né? Então, eu já vou colocar a resolução. Ó, eu quero que você calcule o número de moléculas. Ah, não. Não é igual, não. Agora não. Quando eu falei oralmente, eu pedi para você calcular quantos mols tem em 90 gramas de água. Não, agora não. Ó. Ele quer que a gente calcule o número de moléculas em 90 gramas de água. Isso eu vou deixar você fazer. Não é 3 vezes 10 a 24? Cara, eu acho que é isso mesmo. Não lembro de cabeça não, mas acho que é isso mesmo. Fez a regrinha de 3 direitinho? 24. É isso Sim. mesmo? 3 Eu vezes multipliquei 10. pelo número de de Ah, moléculas. Pra mim deu a mesma isso coisa. mesmo. Né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver a resolução aqui. Acho que é isso mesmo. Ó. Vamos lá. Ó, a água tem uma massa molecular de 18 unidades, que é o H é 1, né? Vezes 12, vezes 2, mais 16. Então, a água tem uma massa igual a 18 unidades. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, pessoal, 18 gramas de água é a massa molar dela, não é? Certo? Então, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu quero saber em 90 gramas de água. Aí eu vou ter X moléculas. Então, a resposta vai dar 3 vezes 10, 24 moléculas. Só que esse exercício tem outro jeito de fazer. Vou te mostrar aqui agora. Ó, outra forma de resolver. Eu dei a massa de água? Sim, 90 gramas de água. Então, eu tenho a massa de água. Gente, se eu tenho a massa de água, dá para calcular o número de mols. Aqui, ó, massa sobre massa molar. Então, vai dar 90 dividido por 18 e eu tenho 5 mols. Aí você lembra, 1 mol não tem 6 vezes 10 a 23? 5 mols, X, ou Y, ou Z, qualquer coisa. Então, você chega na mesma resposta. Tá? Então, ó, nós temos 2 jeitos de resolver esse exercício. Você começa com a massa molar. Massa molar da água é 18 gramas por mol. Aí, ó, 18 gramas, 6 vezes 10 é 23. A massa que ele deu, X. Esse é um jeito de resolver. O outro jeito de resolver é assim, ó. O cara dá para você a massa, você pega a massa e transforma em mol. Depois você faz a regra de 3 usando o mol.
Certinho? Deixa eu ver o que eu tenho aqui na próxima tela. Deixa eu ver. Ah, gente, ó. Esse daqui era o último exercício que eu tinha para você resolver. Só que agora eu vou passar um exercício extra, oral, para você resolver. Eu posso começar? Então eu vou passar, né? Eu vou falar para você, eu vou ditar para você, se anota no caderno e resolve ele para mim. Eu quero saber o seguinte, ó. Quantos átomos existem em 220 gramas de CO2? Então, um exercício. Quantos átomos existem em 220 gramas de CO2, de gás carbônico, CO2? O carbono tem uma massa 12 e o oxigênio é 16. Então, para repetir, quantos átomos existem? Deixa eu tirar isso daqui da tela. Quantos átomos existem? Quantos átomos existem em 220 gramas de gás carbônico, de CO2? Isso eu vou dar um tempinho para você fazer. Lembrando que tem 2 jeitos de fazer. Você escolhe aquele que você achar melhor. Quantos átomos existem? 220 gramas de CO2. Gente, se alguém chegar na resposta, pode escrever no chat ou falar. Só que esse aí eu não lembro de cabeça, viu? 9 vezes 10 a 24 Ah, é? átomos de CO2. Beleza, garoto. Gente, eu posso resolver? Então vamos lá. Ó, esse daí, esse eu não tenho a tela dele, eu não tenho a resolução. Aí eu vou usar, ó, quer ver? Eu vou usar essa tela aqui, porque o raciocínio é parecido. Ó, eu pedi para calcular o número de átomos em 220 gramas de CO2. Pessoal, o CO2, ele deu uma massa molar igual a 44 gramas por mol, não foi? CO2, carbono é 12, o O 16 vezes 2, a massa molar dele deu 44 gramas por mol. Então você vai colocar aqui, no caso do CO2, você vai colocar 44 gramas, porque eu estou trabalhando com o CO2. Gente, 44 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que no CO2, nós temos 3 átomos, C e 2 oxigênios, 3. Então, você vai pegar 44 gramas, vai fazer 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 220x. Tá? Eu tô com um rascunho aqui, eu vou fazer aqui rapidinho para ver se é isso mesmo, tá? Então, ó, 44 gramas de CO2 deu 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Gente, você concorda comigo? Porque em 44 gramas de CO2, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que o exercício pediu átomos. Certo, Luana? Se ele pediu átomos, você tem que pegar o total de moléculas e multiplicar por 3, porque no CO2 a gente tem, no CO2 a gente tem 3 átomos. Aí eu quero saber em 220 gramas. 220 vai dar X. Aí o X vai ser 220 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 44. Gente, 220 por 44 dá 5, não é? Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 dá 30. Só que eu preciso multiplicar por 3. Então vai dar 90. Então a resposta é 9 vezes 10 a 24 átomos. Alguém tinha falado, eu não me lembro, 3 vezes 10 a 24. Mas esqueceu de multiplicar por 3, porque a gente quer átomos agora. Nós demos uma molécula e pedimos átomos. Moçada, você me entendeu? Pode abrir o microfone e me falar aí. Aham. Certo? Ô, Cláudio, dá para você repetir? Eu não entendi direito, não. Sim. Você calculou a massa molar do CO2?
Aham. Deu 44 gramas? Deu. Então, nós vamos montar a regrinha de 3. 44 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Porque ele é uma molécula, o CO2 é uma molécula. Tudo bem? Só que o exercício está pedindo para calcular átomos. Toda vez que o cara te dá uma molécula e pedir para você calcular átomos, você precisa pegar o número de moléculas e multiplicar pelo tanto de átomos que tem em cada molécula. Lá no ácido sulfúrico, eu multiplicava por 7, porque no ácido sulfúrico tem 7 átomos em cada molécula. Só que no CO2, eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Em cada molécula tem 3 átomos. Então, eu preciso pegar o 6 vezes 10, 23 e multiplicar por 3, porque o cara quer saber o número de átomos. Então, a regra de 3 vai ficar assim, ó, 44 gramas, 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 220 gramas, X. Aí o X, ele vai ficar 220 vezes 3 vezes 6 vezes 10, 23, dividido por 44. Aí é só fazer a continha. Tá, entendi. Você entendeu? Quando você Entendi. faz a continha 220 por 44, dá 5. Aí fica 5 vezes 6, 30, vezes 3, 90. 90 vezes 10 a 23, dá 9 vezes 10 a 24. Tranquilos ou não? Beleza? Ô, pessoal, teria outro jeito de resolver isso? Sim. Você pega esses 220 gramas e calcula o número de mols. Qual que é a formulinha para calcular o número de mols? É massa sobre massa molar. A massa desse exercício que eu propus é 220 gramas, não é? A massa molar deu 44 gramas. Então, o número de mols, 220 por 44, vai dar 5 mols. Certo? Então, eu tenho 5 mols de moléculas nessa amostra. Só que o cara quer saber o número de átomos. Aí você vai fazer assim, ó, 1 mol, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Gente, por que tem que multiplicar por 3? Abre o microfone e me... É o número de átomos do CO2. Isso, porque ele deu uma molécula e está pedindo para calcular átomos. Toda vez que ele te dá uma molécula e pede para você calcular átomos, você precisa pegar o total de moléculas e multiplicar pelo número de átomos que tem em cada molécula. Gente, lá na apostila tem alguns exercícios, né? E eu acho que eu vou fazer uma listinha de exercício para você treinar isso também. Eu vou colocar tudo lá no Classroom para você resolver, tá? Ó, essas aulas gravadas aqui, essa aula que a gente está acabando, ela vai ficar gravada. Eu vou enviar para você lá no Classroom para você assistir de novo, né, se for necessário. Os slides que eu vou te enviar, passa para o caderno, que eu vou olhar os cadernos quando a gente voltar, e vou bolar uma listinha de exercício, vou colocar lá para você resolver também. E aí, a gente vai fazer depois uma aula para tirar dúvidas da lista de exercício que eu vou passar para você. Ok? Gente, um beijão para todos vocês. Obrigado pela presença de todos vocês na aula de hoje, né? Calma, essa matéria ela não é muito fácil. Assista outra vez essa aula que a gente está passando aqui. Antes de dormir, leva o celular lá para a cama, assim, uma meia hora antes, e dá uma assistida de novo. Depois você desliga o celular e dorme de boa. Com certeza, se você fizer isso, vai aprender direitinho. Tá? Um beijo para todos vocês. A gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau. Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Já mandei a foto lá, Cláudio. Obrigadão, meu querido. Um abraço, viu? Até Um mais. abraço.